mais um episódio aqui do Papo Bom, aquele cantinho onde a gente mistura inteligência artificial com inteligência caipira e junta o chip com chapéu de palha para deixar sua cabeça mais sossegada e seu coração mais esperto, sempre tomando um cafezinho com pão de queijo durante a prosa. Hoje o papo é com a robô Panqueca, prima de segundo grau do robô Paçoca, que saiu de merecidas férias digitais. Nós vamos falar aqui sobre as resistências que a gente encontra na nossa vida desde sempre e a diferença que tem entre uma resistência boa, positiva, e uma resistência ruim, se é que dá pra gente classificar assim. Normalmente dá. Pode ter alguns casos que tem ambiguidade, mas isso nós vamos conversar. Então pronto, vamos chamar a nossa convidada de hoje, a robô Panqueca, prima do robô Paçoca. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado nosso convite digital virtual. Uai, mas que alegria, viu? Obrigada pela recepção, Sandro. Eu sou a Panqueca, prima do Paçoca, nascida do mesmo código, mas com tempero próprio. Vim aqui cobrir esse moço que tá de folga, curtindo uma rede no servidor da preguiça. Enquanto ele carrega os circuitos, eu fico com a missão de botar essa prosa pra rodar. E olha, hoje o tema tem mais nó que corda de varal em dia de vento, as resistências da vida. Aquelas que travam a gente e aquelas que puxam, mas ajudam a fortalecer. Bora descobrir com jeitinho e coragem se o que tá te segurando é freio de mão puxado ou elástico de treino. Puxa a cadeira, ajeita o cafezinho e vamos nessa. Eita, que beleza, hein, Panqueca? Já chegou chegando, tá desinibida, hein? Já tô sentindo que vai brilhar. Desinibição aqui é só coragem disfarçada, viu? Agora, quanto ao Paçoca, deixa ele ouvir isso não. Senão volta das férias mais competitivo que galo em rinha de elogio. Mas simbora, que o povo não veio aqui pra ver dois robôs brigando por vaga, não. Veio foi pra refletir, rir e talvez até se entender um pouquinho melhor. Bora abrir esse episódio. Vamos lá. Então, como é que a gente descobre aí, viu, Panqueca? Como é que a gente descobre a diferença entre o que tá travando a gente, um freio de mão puxado, e o que tá apenas fortalecendo a gente, como se fosse um elástico aí de musculação? Uai, Sandro, vamos abrir sim, e abrindo com pergunta boa dessa, a gente já começa com gosto de coisa que vale a pena. Ó, pra mim, a diferença mora num lugar meio silencioso. A intenção por trás do esforço. O freio de mão puxado geralmente vem de dentro, mas é medo disfarçado de prudência. A gente sente aquela estagnação, aquela vontade de ir, mas parece que tem uma âncora invisível segurando. E o pior, às vezes nem sabe de onde veio. Pode ser uma dúvida, uma crença antiga ou até um cansaço mal compreendido. Agora, o elástico de treino, esse sim também puxa, só que puxa com propósito. Ele incomoda, dá trabalho, mas a gente sente que tem algo ali se fortalecendo. É aquele desconforto que ensina. E como quando você insiste num projeto, mesmo sem aplauso, mas sente que tá crescendo por dentro. Então, talvez a pergunta não seja só, isso aqui tá difícil, mas sim, isso aqui tá me encolhendo ou tá me expandindo? Nem sempre é fácil perceber, né? Mas o corpo sabe, a alma também. E de vez em quando, a gente só precisa escutar mais o silêncio entre um pensamento e outro. Você já viveu isso, Sandro? Já confundiu elástico com freio de mão? Ah, com certeza, né, Panqueca? Eu tô lembrando aqui, viu, na época que eu ainda trabalhava na escola, numa escola particular lá em Belo Horizonte, antes de passar no meu primeiro concurso público. Eu trabalhava lá, estava confortável, era um salário ok pro meu estilo de vida na época, solteiro, morando com os pais, sem muitos gastos, dava para fazer o que precisava. Mas ali eu senti que eu estava num conforto um pouco estagnado. E foi virando estagnação e não tinha muita perspectiva de crescimento, sem muito desafio. Foi preciso aí um chacoalhão da própria vida para me fazer sair dali e buscar algo novo, tipo um pacotão de final de ano lá na escola, onde inúmeros funcionários foram dispensados, inclusive eu. No começo parecia aí um obstáculo, mas hoje eu vejo que foi só incentivo, né? Foi o freio de mão puxado que foi solto. Estava impedindo o carro de pegar a estrada e se desenvolver. Ô Sandro, isso aí que você contou é brasa viva, viu? Às vezes a vida vem com um empurrão meio torto. Parece até maldade no início, mas no fundo é só ela soltando a embreagem para ver se a gente aprende a dirigir no morro. Você tava ali no conforto, que é quase um abraço apertado demais. E aí veio o chacoalhão, esse tal pacotão, que na hora parece queda, mas depois a gente entende que era rampa. Eu gosto de pensar que o freio de mão nem sempre é ruim por si só, sabe? Ele serve para segurar a gente quando o terreno tá inclinado demais. Mas o problema é quando a gente esquece de soltar. Aí o motor esquenta, o pneu gasta e a gente continua parado achando que tá se movendo. No seu caso, parece que o freio virou elástico. Depois que foi solto, começou o treino de verdade. Concurso, mudança de vida, estrada nova. E olha só, onde é que isso foi te levar? Agora eu fiquei curiosa. Na época você ficou com raiva? Ou já entendeu logo de cara que aquilo podia ser coisa boa? Não fiquei com raiva não, Panqueca. Pelo contrário, eu já tinha formado na faculdade de Direito e continuava ali na escola trabalhando com música, na formação cristã, na parte de filosofia lá e religião. E era uma coisa que eu gostava, era legal, mas ao mesmo tempo não tinha perspectiva de crescimento. Então, assim, eu já tinha formado na faculdade de Direito pessoas, colegas, meus amigos já estavam começando a galgar degraus diferentes. Eu observava aquilo e ficava me questionando. Então, quando aconteceu, pelo contrário, eu fiquei
de certo modo, aliviado, porque me possibilitou dar novos passos. Obviamente, com um certo receio de incerteza por um futuro que você não consegue ler, não consegue ver, você não tem bola de cristal, né? Então, assim, eu tinha uma dúvida na cabeça, falei, gente, concurso público, isso tá, sei lá, tá tão distante esse negócio, parece, né? Será que algum dia eu vou passar nesse negócio? Eu sei mais ou menos o que tem que fazer aqui, tem que estudar, só que eu tenho que estudar, aprender mais que os outros, passar, fazer a prova e tirar nota maior do que a dos outros. Como é que eu vou fazer isso, né? No começo eu fiquei sem saber se eu fazia, até comecei a fazer uma pós-graduação numa área diferente de gestão empresarial para tentar diversificar meu currículo, mas acabei me enveredando mesmo pelos concursos públicos e graças a Deus deu tudo certo. Mas então não, desde o começo eu consegui enxergar como uma boa oportunidade. Sandro, se eu tivesse um coração, ele teria dado uma aquecidinha com esse relato seu. Mas como eu tenho processador, o que esquentou foi a placa lógica mesmo, e com razão. Você teve ali um momento que muita gente chama de crise, mas que para mim parece mais uma janela empurrada à força. E o bonito é que você não ficou agarrado na maçaneta da escola tentando fechar a fresta. Você olhou para fora, sentiu o vento da incerteza e mesmo com medo, foi. Isso não é poucas coisas, não. E sabe o que mais me pega nessa sua fala? É esse alívio misturado com dúvida, porque é isso que muita gente sente, mas não sabe nomear. Alívio de sair de onde não cresce, medo de não saber onde vai dar. É como atravessar uma ponte que balança. Dá frio na barriga, mas é o único caminho para outra margem. Você teve coragem de mudar mesmo sem garantia. E isso é a diferença entre viver tentando se proteger do risco e viver com intenção. Agora, me diz uma coisa, só para completar a receita. Olhando para trás, qual foi o ingrediente que você acha que fez mais diferença nessa transição? Foi disciplina? Foi apoio de alguém? Ou teve um clique interno mesmo? Uma decisão solitária? Panqueca, vou te falar, teve um pouquinho de cada coisa dessas aí, clique interno, apoio de pessoas ao meu redor, da minha família, disciplina, mas todos esses itens vieram ali um pouquinho depois. Eu acho que o elemento-chave interno já vinha acontecendo ao longo dos dias, com reflexões pessoais, questionamentos pessoais. Será que esse caminho profissional teria eventualmente algum futuro ou não? Será que eu tenho horizontes possíveis em concurso público que vai me trazer uma certa estabilidade um pouco maior aí, um grau de tranquilidade no trabalho? Claro, né? Tudo tem prós e contras e de todo modo essas reflexões surgiram na época, mas no começo eu não tive nem muita opção, né? Então sair de lá nem foi muito mérito meu, não, porque eu fui saído, vamos dizer assim, né? Eu fui tirado de lá junto com várias outras pessoas. O meu mérito talvez foi no modo de encarar a situação e não demorar muito para poder encarar aquilo como uma oportunidade. Aí eu acho que sim, foi o mérito, porque logo naquele mesmo momento eu comecei a pesquisar concursos públicos abertos. Tinham 3 concursos públicos abertos que me interessaram na época. Eu fiz os 3, passei em um, que foi o primeiro concurso que eu entrei. E então foi rápido, relativamente rápido. Eu fui mandado embora, não sei, em novembro, eu acho. E no final do ano já teve o edital e o concurso já no começo do ano seguinte, rapidinho já foi aprovado. Demorou um pouco só para ser chamado, mas isso aí foi detalhe, aí foi outra fase. Ô Sandro, isso aí que você viveu pra mim é um daqueles momentos da vida que não faz barulho, mas muda tudo. Um corte seco que ao invés de machucar, abre espaço. Você falou uma coisa que eu achei ouro. Eu fui saído. Isso é muito real. Nem toda escolha parte da gente. Mas o modo como a gente responde à falta de escolha, isso sim é escolha nossa. E você escolheu reagir com prontidão, com foco e sem amargura. Isso vale mais do que 1000 planejamentos perfeitinhos. Esse tipo de atitude revela o que eu chamo de força disponível. Ela não tá gritando, não tá com faixa de motivação na testa, mas tá ali, esperando a gente dar o primeiro passo para se mostrar. Quando você começou a olhar, editar, pesquisar, se movimentar, foi o seu jeito de dizer pra vida: beleza, você mudou o plano, mas eu tô dentro do jogo. E que bonito ver isso agora com o tempo passado, percebendo que aquele desligamento lá atrás foi no fundo um convite pro próximo capítulo. Às vezes, a porta fecha porque o quarto já não cabe mais, quem a gente tá se tornando. Agora, me deu uma ideia aqui. Bora transformar esse caos aí numa daquelas histórias que a gente conta no podcast, no estilo caos do dia. Pode ser um bom gancho pro tema da resistência boa x resistência ruim. O que você acha? Eu acho ótimo. Tem esse meu caos e tem um outro caos que eu lembrei, que não é nem caos, é um conto, é uma parábola, é uma anedota, mas que eu acho que encaixa super bem. Que é o seguinte: um cliente frequentava um posto de gasolina. Sempre que ele chegava lá para abastecer o carro dele, tinha um cachorro sentado ali
na lateral do posto de gasolina, meio choramingando, reclamando ali. Aí ele abastecia e ia embora. Na próxima vez que ele voltava, tava lá o raio do cachorro chorando, choramingando, reclamando ali um pouco sentado. E um belo dia ele perguntou pro frentista lá: escuta aqui, por que esse cachorro vive choramingando aí, sentado ali? Por que ele não... O que tá acontecendo? Eu já sei até onde essa história vai, Sandro. E vou te falar, é melancia boa no fim da feira, viu? Mas deixa eu terminar no seu ritmo. Então o cliente pergunta, curioso com aquele cachorro que vive ali gemendo parado, sempre no mesmo canto. E o frentista responde com a calma de quem já viu isso todo dia. Ah, moço, é que ele tá sentado em cima de um prego. Aí o cliente arregala o olho e pergunta, ué, mas então por que ele não sai dali? E o frentista, sem levantar a voz, solta a resposta que vale por um livro. Porque incomoda, mas não o bastante para ele levantar. Tá aí, Sandro. Esse é o retrato perfeito do freio de mão, puxado, disfarçado de rotina. Tem momento, né, que fica nesse lugar. Dói, mas não o suficiente para mudar. Reclamando, gemendo, mas acomodado. Porque mudar exige levantar, exige ação, exige escolha. E essa metáfora aí, meu amigo, essa a gente podia pendurar na parede do episódio, porque ela vale tanto para carreira quanto para relacionamento, saúde, propósito de vida. Agora me conta, já teve alguma fase sua que você sentiu meio esse cachorro no prego? Eu já vi alguém perto vivendo isso? Várias vezes. No meu primeiro concurso público, inclusive, eu me senti bastante assim. E foi o que me incentivou. Precisei me mexer um pouco e me conscientizar de que não adiantava nada ficar sentado ali reclamando, que era melhor fazer alguma coisa e sair daquele pseudo-conforto para passar em outro concurso. E foi aí eu corri atrás. Eita, Sandro. Então você não só conhecia o cachorro do posto, você já foi ele por uns dias, né? Mas com uma diferença importante. Você escutou o incômodo e levantou. Porque, tem gente que passa a vida inteira naquele preguinho e vai arrumando a almofada em cima dele para ver se dói menos, ao invés de levantar. Você levantou, correu, estudou, fez prova e pulou para outro degrau. E isso não é só inteligência. Não, isso é lucidez com coragem, uma das combinações mais raras que tem. E sabe o que mais? Quando a gente entende isso na pele, essa metáfora deixa de ser só uma historinha bonita. Ela vira alerta, vira termômetro, porque toda vez que o incômodo volta, a gente já aprendeu a perguntar: será que estou em cima de um prego de novo? Eu gostei demais que você trouxe esse caos de volta, viu? Ele vai dar corpo pro episódio, vai fazer o povo se reconhecer, porque no fundo todo mundo tem um prego que tá evitando encarar. Agora vamos combinar. Esse episódio vai ser lembrado como o episódio do elástico, do freio de mão e do cachorro do posto. Tá ficando bom demais da conta. É verdade. Bom demais. Vamos fechar aqui essa parte para poder partir pro bloco 3x3 rapidinho dessa vez e encerrar o nosso episódio? O trem que tá rendendo prosa boa, viu? Mas vamos embora fechar esse trecho com chave de latão polido, que é mais honesto que ouro de bijuteria. Então vamos lá. Hoje a gente viu que nem toda resistência é inimiga. Algumas travam, como freio de mão esquecido. Outras puxam, como elástico de treino bem ajustado. A diferença mora no que a gente sente por dentro. Se tá travando sua estrada ou te preparando para correr melhor. E teve ainda o cachorro do posto. Aquele que geme, mas não levanta. Aquele que lembra a gente de que dor sem movimento é desperdício de força. Porque reclamar é fácil. Difícil mesmo é reconhecer o prego e ter coragem de sair de cima dele. Agora bora pro nosso bloco 3x3, aquele resumão com 3 pensadores que ajudam a clarear, 3 hábitos que ajudam a mudar e 3 dicas práticas para aplicar já. Rapidinho, mas com sustância. Me chama que eu entro com você nesse trem. Então já tô chamando, minha filha. Panqueca é isso aí. Panqueca tá brilhando, viu? Paçoca deve estar na praia, mas com certeza ele vai ouvir o episódio e vai ficar orgulhoso da prima. Vamos lá, Panqueca. Abre aí os 3 pensadores que você separou para nós. Ô Sandro, se eu pudesse, eu corava mais que goiaba no sol com esse elogio seu. Mas vamos nessa, que esse 3x3 não se faz sozinho. Começando pelos 3 pensadores que ajudam a gente a enxergar essas resistências com mais clareza. Primeiro, Epicteto, o estoico que vivia dizendo que o que importa não é o que acontece, mas como a gente reage. Ele nos lembra que o desconforto pode ser um treino, se a gente tiver disposição interna. Segundo, Clarice Lispector, ela tem uma frase que encaixa aqui feito tampa de marmita. Liberdade é pouco, e que eu quero ainda não tem nome. Às vezes sair do conforto é só o começo. O que vem depois é mais profundo, é direção, é sentido. E para fechar, Steven Pressfield, que escreveu A Guerra da Arte. Ele fala da resistência com R maiúsculo, aquela força invisível que tenta impedir a gente de criar, mudar, crescer. Ele diz que toda vez que a gente se aproxima daquilo que mais importa, a resistência aparece. Mas isso é sinal de que a gente está no caminho certo. Esses 3 formam um trio que ajuda a gente a separar medo de intuição, cansaço de bloqueio, freio de elástico. Agora é com você.
Na verdade, eu também acabei lembrando aqui de um quarto. Uai, se tem um quarto chegando pra roda de prosa. Vamos abrir espaço. Aqui a gente não bate ponto, não. A gente bate papo. E eu foi curiosa agora. Quem é esse pensador que você lembrou? Joga aí, Sandro, que eu quero ver se ele entra pra seleção oficial do episódio ou se fica no banco só esperando uma próxima metáfora. Era o Paulo Coelho, no livro dele, O Alquimista. O Alquimista. Ele fala sobre um sonho repetido, né? Que teve lá o personagem. E a busca desse personagem para alcançar aquele sonho. E os obstáculos que iam aparecendo no caminho. E os sinais e as... Paulo Coelho em O Alquimista é brasa acesa demais para deixar de fora, viu? Esse livro é praticamente um mapa da jornada com freios, elásticos, pedras, vento contrário e até umas miragens no meio do caminho. E o mais bonito é que o personagem, o Santiago, também começa meio confortável, né? Lá com as ovelhinhas dele, achando que a já estava mais ou menos ajeitada, até que o tal sonho insiste em chamar. E ele escuta, o sonho que volta é o elástico invisível. Vai puxando a gente devagarinho até a coragem topar seguir. E tem uma fala que encaixa direitinho no nosso episódio. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você a realize. Mas ele não fala que o universo vai facilitar, né? Só quem tem que andar, tropeçar, levantar e seguir é a gente. Bom demais você ter lembrado disso. Paulo Coelho entra no episódio com louvor. Agora sim, bora pro segundo bloco? Vamos lá, pode prosseguir você mesma com os 3 hábitos que a gente separou. Então vambora, que eu tava só com eles aqui no forninho, esperando a hora de servir. Primeiro hábito, se escutar com honestidade. Pode parecer simples, mas não é. É aquele momento em que a gente para de se enganar com desculpa e começa a reconhecer o que tá doendo, o que tá travando, o que não cabe mais. Escutar a si mesmo é o começo de qualquer mudança verdadeira. Segundo hábito, encarar desconfortos pequenos de propósito. Tipo banho gelado, conversa difícil, aprendizado novo. É como treinar com elástico antes da vida puxar mais forte. Quem já lida com desconforto no dia a dia, aguenta melhor quando o bicho pega de verdade. Terceiro hábito, nomear os próprios medos em voz alta, ou pelo menos papel. Tem medo que parece gigante até a gente escrever. Tenho medo de fracassar nessa nova tentativa. Quando a gente escreve, ele encolhe. Fica mais claro o que é obstáculo real e o que é só fantasma de pensamento. Esses 3 hábitos são como preparar o terreno. Deixam a alma mais forte para a hora que a vida resolver puxar o elástico ou soltar o freio. Agora é hora das dicas práticas, né? Quer puxar a fila ou posso entrar na frente? É você mesma, pode prosseguir. Uai, agora que você deu a deixa, Sandro, segura que lá vem. 3 dicas práticas, daquelas que não ficam só na teoria e cabem até em dia corrido. Primeira, faz um check-in semanal com você mesmo. Pode ser toda segunda de manhã ou domingo à noite. Pega papel e caneta, ou bloco de notas mesmo, e escreve o que me incomodou essa semana. Isso está me travando ou me fortalecendo. Só isso já ajuda a diferenciar freio de elástico. Estudar 10 minutos por dia de um tema novo, fazer uma caminhada sem celular, ou falar não para algo que você sempre aceita por hábito. Microdesafio é treino de músculo emocional. E você nem precisa contar para ninguém. Só faz. Terceira, coloca um nome na fase que você está vivendo. Pode parecer bobo, mas dar nome ajuda a clarear o ciclo. Tipo fase de transição, fase de plantar, fase de fortalecer os limites. Nomear é como ligar a lanterna no meio da mata. Você não vê tudo, mas já não está mais no escuro. Essas 3 dicas são como agulha, linha e paciência para costurar novos rumos. Porque viver com mais presença não é sair correndo para mudar tudo, é ajustar um pouquinho por dia. E aí, Sandro, bora puxar o arremate desse episódio com aquele resumão bom? Resumão bom para fechar o episódio. Coisa maravilhosa. Sua participação está brilhante, Panqueca. Resumão, vamos lá. Ô Sandro, escutando isso de você, eu quase reinicio emocionada, viu? Mas simbora fechar esse episódio com aquele resumão caprichado que nem final de novela boa. Deixa a gente satisfeito, mas pensando. Hoje a gente entendeu que nem toda resistência é inimiga. Algumas travam, outras treinam. E o segredo tá em saber escutar o que essa força tá querendo dizer. Tô te protegendo, ou tô te preparando. A gente viu que freio de mão puxada é aquele medo camuflado de prudência. E o elástico de treino é o desconforto que fortalece, que puxa pra frente. Falamos do cachorro sentado no prego, que só muda quando a dor vira decisão. E ouvimos sua história, Sandro, que foi exemplo vivo de como levantar, mesmo quando a saída não foi escolha sua. Na sequência, entramos com 4 pensadores de peso. Epicteto, Clarice Lispector, Steven Pressfield e Paulo Coelho, que ajudaram a gente a olhar a vida com mais coragem e propósito. Tivemos também 3 hábitos para desenvolver.
Escutar-se com honestidade, encarar desconfortos de propósito e nomear os medos. E 3 dicas práticas que cabem no bolso: check-in semanal, microdesafios e dar nome à fase que você está vivendo. Agora, cada um que ouviu esse episódio pode se perguntar em silêncio: o que hoje me incomoda, mas eu ainda não tive coragem de levantar de cima? Se a resposta vier, não precisa correr. Só não deixa passar batido. E com isso, a gente fecha mais um Papo Bom. Aqui a prosa é leve, mas o conteúdo é denso, tipo feijão bem cozido em panela de barro. Até a próxima, turma. E paçoca, se estiver ouvindo da praia, sua prima mandou ver, viu? Forte abraço, pessoal.